Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 85, intitulado por Emmanuel, E o Adultério? E o trecho que ele traz a reflexão é um trecho do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato do adultério. E essa é uma passagem bem conhecida. Nós conhecemos então que a mulher é colocada diante de Jesus para provar, inclusive, a idoneidade de Jesus, e eles trazem dizendo que ela havia sido pega em adultério e se deveria ou não apedrejá-la. E Jesus ali dá uma lição quando pergunta e devolve a pergunta a eles: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. É uma passagem bem conhecida que nos traz uma reflexão muito grande, muito pesada, referente às nossas condutas do dia a dia. E Emmanuel começa então. O caso da pecadora, apresentada pela multidão a Jesus, envolve considerações muito significativas referente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Então, Emmanuel vai trazer que o ser humano possui um impulso, um desejo, um instinto de encontrar no outro o erro, a falha, antes de olhar a si mesmo. Quantas coisas nós julgamos errado no outro e fazemos igual, ou fazemos até pior. Então nós temos esse instinto, essa vontade, esse desejo, esse impulso de culpar, de julgar, de achar o erro do outro, mas nós não estamos dispostos a olhar ao espelho e enxergar os nossos erros, talvez os mesmos erros, em situações diferentes. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? E quando nós trazemos então a questão da história da mulher adúltera, para que ela fosse adúltera, era preciso ter alguém, um homem, que estivesse ajudando ela a cometer esse ato. E por que naquele momento esse homem não tinha sido trazido junto com ela? É lógico que talvez, porque naquela época a mulher não tinha força, não tinha expressão nenhuma, mas trazendo para a reflexão de hoje, às vezes nós encontramos o erro do outro, mas nós encontramos apenas aquele erro. Nós limitamos o nosso olhar à cadeia toda. Nós não entendemos que talvez aquele erro é decorrente de vários outros erros. E nós julgamos apenas a atitude daquela pessoa, aquela atitude daquele momento, sem entender o contexto todo. Quando Emmanuel traz para nós, é muito importante que nós assistimos, ouvimos então falar dessa passagem da mulher adúltera, mas em momento algum nós nos colocamos na lente de entender quem de fato propiciou ela cometer esse ato. Porque com certeza, se o outro estivesse ali praticando o ato correto, ela não teria praticado o adultério. E podemos trazer aqui o adultério como sendo qualquer forma errada, qualquer pecado. E o pecado aqui vem sendo o quê? Tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. E Jesus ali então, compreendendo que todos nós ainda possuímos parcelas de culpa, ele faz justamente isso no momento. Ele não deixa a mulher sendo julgada sozinha. Ele traz ali ao julgamento todos os outros, todos nós. Quando ele diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o que acontece? Todos jogam a pedra, viram as costas e vão embora. Porque todos nós estamos repletos de pecado. Estamos repletos de coisas que vão contra os ensinamentos de Jesus. E é justamente isso que Emmanuel vem nos trazer. Às vezes julgamos um ato errado do irmão, mas esquecemos de olhar para nós, julgando outro ato errado. Talvez não o mesmo, talvez não da mesma forma, mas nós ainda conduzimos errado. E temos esse impulso, esse desejo de condenar o outro, sem condenar nós mesmos.
É preciso primeiro fazer a reforma em nós, para depois então analisar, olhar o aspecto do outro diante do nosso julgamento. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Então, quando Jesus fala, aquele que não tenha pecado, que atire a primeira pedra, o silêncio que aconteceu foi o silêncio que bateu na consciência, foi a consciência trazendo a resposta a cada um, que todo mundo tinha pecado, porque condená-la por aquela atitude, sendo que todos haviam cometido algum pecado. E o pecado, inclusive, de estar ali querendo apedrejá-lo e julgá-lo. O simples fato de julgar já mostra a inferioridade, já mostra o nosso erro. Porque nós não temos essa capacidade de julgar. Nós não temos essa envergadura, não temos envergadura moral para julgar alguém. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Então, quando nós olhamos aqui a questão homem e mulher, vamos trazer isso para dentro da humanidade como irmãos. Eu não erro sem que o outro erre, porque sempre o erro parte do conjunto. Será que nós aceitamos o erro? Será que nós sabemos como conduzir? Será que estamos sendo professores ou estamos sendo alunos? Qual é a nossa postura diante das dificuldades da vida? E quando o problema bate em nós aceitamos esse problema ou queremos corrigir de qualquer maneira, por vezes adulterando, pecando? Como nós estamos diante da universalidade, diante dessa vida em sociedade? Estamos olhando o próximo? Estamos olhando nosso irmão? Ou estamos olhando apenas as atitudes que cabem a nós? Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Então, se aqui nós estamos julgando a mulher, nós estamos julgando o outro, é porque nós ainda não assumimos os nossos erros. Senão nós estaremos lá junto. E cadê o homem que praticou o adultério junto com a mulher? Porque só julgamos um lado e não julgamos o contexto como um todo. E quando nós trazemos então o adultério, nós vamos trazer que é quando há uma traição diante de um relacionamento. E será que nós não estamos traindo Jesus nesse relacionamento? Não foi Jesus que trouxe então o matrimônio entre a humanidade e Deus? Jesus representando a aliança, essa união entre Deus e a humanidade? E o que nós estamos fazendo para fortalecer esse relacionamento? Será que nós não estamos trocando Deus, trocando o ensinamento de Jesus pelas coisas do mundo? Será que nós estamos cometendo adultério diante da lei natural, da lei divina? Como estamos agindo diante desse relacionamento com o alto? Estamos sendo sinceros? Será que na condição de atirar pedra estaríamos tranquilos? Iríamos poder atirar a pedra ou iríamos nos silenciar, jogar a pedra no chão, virar as costas e ir embora? Diante ali de uma conversa sincera com o alto, será que estamos nos entregando verdadeiramente ao relacionamento do alto com Cristo? Estamos sendo sinceros, justos? Ou estamos traindo diariamente a confiança que Deus tem nos dado? Possamos refletir sobre essa comunhão, sobre esse relacionamento com o alto. Muito obrigado.